Salve, salve galera do Pomar e Horta em Vasos, tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero e hoje a gente vai fazer um vídeo muito especial, porque hoje é um dia muito especial. Hoje o canal Pomar e Horta em Vasos completou 300 mil inscritos, gente, é gente pra caramba. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer demais de coração por todos vocês que estão aí, que perdem um pouquinho da sua semana, 10 minutinhos aqui um dia, 10 minutinhos no outro, umas 2, 3 vezes por semana. Eu queria agradecer demais a quem está comigo, quem está assistindo aos vídeos, comentando, dando esse like maravilhoso que vocês dão. E a minha forma de retribuir e com muito carinho é fazendo vídeos cada vez melhores, cada vez mais legais, cada vez mais voltados para as perguntas que vocês postam aí nos comentários, tá bom? Então hoje a gente vai aproveitar, a gente não vai fazer um vídeo bobo só para agradecer, a gente vai aproveitar esse dia de 300 mil inscritos para fazer um vídeo com a pergunta que mais aparece no canal, gente. Essa é a pergunta mais vista em todos os tempos. Júnior, qual é o vaso ideal para tal coisa? Qual o tamanho do vaso ideal? Que eu faço? Qual vaso que eu uso? Essa é a pergunta que nós vamos resolver hoje, tá bom? Então, antes de mais nada, quem puder, já deixa aquele like que ajuda muito a gente. Se puder, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve lá nos grupos do Facebook, na página do Facebook Pomar e Horta em Vasos, e segue a gente no Instagram e lá no Facebook, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha? Bom, gente, o vaso ideal. Eu começo esse vídeo dizendo uma coisa para você. O vaso ideal, inicialmente, é aquele que você tem. Comprei uma muda ou fiz uma muda por estaquia e não sei qual vaso eu vou pôr. Gente, coloca em qualquer coisa. Ah, Júnior, eu tenho só um latão de lixo lá. Posso usar como vaso? Pode, faz uns furos no fundo e usa por enquanto. Ah, isso aqui vai ressecar. Depois, se pegar sol, vai ressecar e vai estragar. Tudo bem, mas aí daqui um ano ou uns 6 meses, sei lá, você já comprou outro, entendeu? E aí você pode, por enquanto, usar. Ah, Júnior, tem um galão de água. Posso cortar e fazer um vaso? Pode. Pode fazer qualquer coisa, gente. Só não pode deixar sua planta sem terra, tá? Por quê? Porque ela vai ficar ruim se ela tiver só aquela terrinha que você compra a muda, tá? O que eu digo pra vocês, gente, que o vaso ideal depende muito da planta que você estiver plantando. Por exemplo, hortaliças. Hortaliças você precisa de um vaso pequenininho. Uns 5 litros já resolve o seu problema. Solenáceas, uns 15 litros. Frutíferas, a maioria delas pelo menos uns 30 litros, tá? E assim vai de acordo com o porte da sua planta. Quanto maior a sua planta fica, mais um vaso grande ela precisa, tá? Mas vamos começar, não vamos começar com isso. Vamos começar com o tipo de vaso. Qual é o tipo de vaso ideal, gente? De plástico, de barro, de cimento? Qual que você acha que é melhor aí? Fala pra mim. Bom, o melhor, gente, varia muito de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, eu tenho esses vasos de cimento, que na minha opinião são muito bons, porque ele mantém muito a temperatura. Os de cimento e os de barro, eles mantêm muito temperatura, tá? Eles não deixam a sua terra esquentar dentro do vaso. Então eu gosto muito desses vasos de cimento que eu tenho. Contudo, esses vasos de cimento, eles são pesadíssimos, tá? Eles são os mais pesados que tem. Então, além do peso da terra, você tem o peso do vaso. E isso, numa varanda, num local que você tem alguma coisa embaixo, é muito perigoso. Então vocês veem que os meus, a laje é reforçada e eu ainda coloco nos cantos da laje, eu não coloco no meio da laje, tá? Isso é importante falar. Agora, já os vasos de plástico são muito mais leves, então para quem tem varanda é muito legal. Contudo, os vasos de plástico, quando pega o sol nele, esquenta a terra demais. E isso pode matar a sua planta, inclusive, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com vasos de plástico diretamente no sol. Fica batendo sol, incidindo sol,
e as suas plantas podem morrer. Então você tem que tomar cuidado. Nenhuma planta gosta de sol na terra, sempre nas folhas, tá? Isso é importante ser comentado. O sol deve vir nas folhas para fazer a fotossíntese e não na terra. A terra tem que ficar fresca para suas raízes ficarem bem, tá? Então tem os prós e contras. Aí você me fala, Júnior, então o de barro é o ideal porque ele não é tão pesado? Não, o de barro é frágil, gente. Então você tem que tomar muito cuidado com o de barro. Por quê? Você pode plantar uma muda aí frutífera, mesmo que você tenha um vaso grande de barro, e ela pode quebrar. Seu vaso pode quebrar, entendeu? Com essas raízes que são às vezes mais as raízes mais poderosas, mais fortes, elas podem detonar o teu vaso. O de plástico já não acontece isso, ele é mais maleável. E o de cimento, como eles geralmente são maiores, ele também é mais forte. Então o de vaso é esse o probleminha dele. Então cada um vai ter uma nuance que, se você souber aproveitar, você pode transformar em vaso ideal. E isso é o que eu poderia falar sobre o material que o vaso é feito. Eu uso aqui no Pomar e Horta em Vasos os de cimento e os de plástico. Os de plástico por causa da leveza, né? E os de cimento porque cabe as plantas jumbo, digamos assim. No aquarismo tem os peixes jumbo, aqui tem as plantas jumbo. Então, por exemplo, assim, a gente faz umas experiências, uma bananeira, uma mangueira, a gente está fazendo experiências doidas aí, né? Mas sempre para mostrar para vocês, sempre para ver o máximo que a gente pode fazer. A gente planta em vaso, gente, eu planto em vaso desde os 8 anos de idade, então eu tenho alguma experiência nesse assunto, viu? Então, se alguém sabe o que pode e o que não pode nos vasos, sou eu. Bom, beleza. Agora, eu queria falar tamanho ideal. Sempre quando a gente fala em tamanho ideal de vaso, a gente vai falar sempre em litros. Por exemplo, aqui, qual é o tamanho ideal para uma hortaliça? Um vaso de pelo menos 5 litros de volume. Esse é o tamanho ideal. Ah, Júnior, posso plantar numa PET de 3 litros? Pode, mas não é o ideal. O ideal é 5 litros de volume. Por exemplo, qual que é o vaso ideal para uma solenácea, uma planta de legumes que nasce, um tomateiro e tal? Pelo menos 15 litros de volume, 10 a 15 litros. 15 litros é o ideal, tá? Ah, qual é o ideal para as frutíferas? Pelo menos 30 litros, que é um vaso igual a esse aqui de plástico, tá? 30 litros é o ideal para algumas frutíferas. Ah, muitas não vai ser o ideal. Claro, muitas não vai ser o ideal. Só que esse é um vaso, relação custo-benefício boa. É um vaso favorável que já sai por um preço não alto. Um vaso desse você paga R$ 22, se for preto é R$ 20, tá? Em várias lojas. E vale muito a pena porque você consegue colocar muitas frutíferas. Bom, aí vocês me falam, Júnior, mas esse lance de volume, por que você sempre fala em volume quando a gente está falando em vasos e em vaso ideal? Porque, gente, a gente mede um vaso pelo volume dele, tá? Não é, o vaso não é medido pela altura, ou pelo comprimento, ou pela largura. É medido pelo volume. Como que se determina o volume de um vaso? Por exemplo, um vaso, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a altura dele, no caso desse vaso quadradinho aqui, a altura, o comprimento e a largura, tá? E vai multiplicar essas 3 dimensões, para cá e a altura. Essa multiplicação dá o volume do seu vaso, tá? Aí você fala, ah, entendi. E se for um vaso redondo, Júnior? Se for um vaso redondo, gente, o volume é o seguinte, ó. Se for um vaso cilíndrico, esse aqui ele ainda perde um pouco de volume embaixo, mas a ideia é essa, tá? Altura sempre, vezes o raio ao quadrado. Então o que é o raio? O raio é metade do diâmetro. O diâmetro é, por exemplo, daqui até aqui, tá? Isso é o diâmetro. É a largura da boca do vaso. O raio é metade, então é o raio ao quadrado. Raio ao quadrado é raio vezes raio. Então é raio vezes a altura vezes π. O π é 3,14, tá? Então essa
é o volume de um vaso redondo. Ah, Júnior, mas isso aí tá complicadinho, hein? Eu prefiro de outra forma. Eu fugi da aula de matemática, não quero saber disso. Tem um jeito mais fácil aí não, Júnior, de ver o volume do vaso? Sim, a maioria dos... Quando você compra um vaso, a pessoa te fala o volume dele, tá? Ah, esse vaso aqui tem tantos litros, esse aqui tem tantos litros. Mas se você quiser descobrir realmente o volume, você pode usar volumes que você já sabe e colocar água e determinar. Por exemplo, aqui, ó. Inclusive tem até uma água aqui porque eu fiz o teste para vocês. Se você tem um vaso desse e quer saber qual o volume dele, tá, gente? Você pega um volume conhecido. Por exemplo, num galão de água, você sabe que tem 20 litros. Todo mundo sabe que tem 20 litros nesse galão. Enche o galão de água e despeja aqui no vaso. Depois você enche de novo e despeja no vaso. No meu caso, eu enchi um galão e depois despejei mais metade do conteúdo do galão. Por isso a gente determinou que esse vaso tem 30 litros de volume. Garoto. No caso aqui, ó, tem uma garrafa de 3 litros. Se você pode ter uma PET de 2 litros, uma de 3 e uma de 2. Você enche, vai dar o volume desse vaso aqui. E aí você vai saber. Só que você tem que fazer isso antes de furar o vaso, né, gente? Se você furar o vaso, aí você vai ter que calcular mesmo na mão. Porque a água não vai ficar num vaso que não esteja furado. É isso aí. Então, essa é a forma de se calcular o volume de um vaso, tá? Você vai poder, qualquer formato de vaso, você vai descobrir dessa forma aí, dessa diquinha especial que a gente deu. Bom, e aí a gente vai falar algumas frutíferas agora só para terminar o vídeo. Por exemplo, amora. Amora a gente vai precisar de 30 litros pelo menos de vaso, tá? É o ideal. Goiaba, 30 litros de vaso. Jabuticaba, um vaso de 50 litros é o ideal, mas naquele de 30 litros também vai. Banana, não é aconselhável para vasos, tá? Se você for plantar, plante num vaso igual a esse de 100 litros. Cítricas, qualquer cítrica vai bem num vaso de 30 litros, daqueles ali, ó. Qualquer cítrica vai bem, tá, gente? Não se preocupe com as cítricas. Morango, qualquer vaso de 5 litros já aceita uma muda bonita de morango, tá? Igual aqueles ali. Abacaxi, 20 litros é suficiente para abacaxi. Néspera, manga, abacate não são recomendados para vaso, mas se você plantar num vaso de 100 litros, você vai ter resultados, tá? Você vai poder manter a sua planta pequena e vai ter resultados. Bom, lixia. Lixia, o ideal é que você plante num vaso maior também, 80 litros. Uva. Uva é bom que você plante num vaso. Se você for plantar, gente, num vaso de pelo menos aí 50 litros, tá? Ela é bem perigosa, a uva, com raízes bem fortes. Então, você tem que tomar muito cuidado com a uva. Se você for plantar num vaso de cimento, pode as raízes, vai ter que podar as raízes. A gente vai fazer um vídeo aí como podar as raízes da uva e de algumas outras frutíferas, tá? Muita gente me pergunta. Olha lá a nossa uva, lá na nossa varanda de cima. Pera, manga, pera e maçã, pelo menos aí mesmo em vasos de 30 litros aguentam a muda inicial, tá? Aí depois você vai ter que podar. Deixa eu ver o que mais. Bom, essas são as mais comuns. Siriguela, pode ser num vaso de 30 litros também, tá? Pêssego, vaso de 30 litros. Pode usar no vaso de 30 litros normal. E aí a gente vai indo. Claro, se você deixar a sua muda ficar muito grande, você não vai poder deixar nesses vasos pequenos. Mas aí depende muito do que você for fazer aí na tua casa. Se você podar, por exemplo, essa amora, sempre que ela solta uma rama mais fora assim do contexto dela, eu já vou lá e podo, entendeu? Para ela ficar sempre pequenininha, sempre dando frutos aí pequenininha e sempre bonita. Bom, é isso aí, esse vídeo já está ficando longo demais. De novo eu queria agradecer aos 300 mil amigos que estão aqui no canal. Pedir para vocês darem aquele like que ajuda muito a gente. Se puder, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. O meu conhecimento é um conhecimento de vocês. Se tem alguma frutífera ou planta que vocês queiram saber
o tamanho do vaso, de preferência hortaliças e frutíferas, tá, gente? Porque flores, vocês sabem que eu não sou muito o melhor de todos nesse assunto. Não é que eu até sei um pouco, mas não gosto muito, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, do tamanho do vaso, a cerola, não falei, 30 litros também, tá? Vocês me falam, vocês deixem aí no comentário que eu vou pondo para vocês, vou respondendo de acordo com a fruta, o vaso necessário, o vaso ideal pro cultivo, tá bom? Um abraço a todos. Sempre dá aquele like pra gente, se inscreve no canal, continua se inscrevendo pra gente chegar nesses 400 logo. Fiquem com Deus. A gente vai deixar alguns vídeos aparecendo aqui pra vocês sobre essas coisas em vaso também, muito legais. E é isso aí. Tchau, tchau pra vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.